pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o Zolpidem, uma medicação um tanto polêmica, mas fica até o final desse vídeo que eu tenho informações valiosas para vocês. Mas antes, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal para receber todo o nosso conteúdo e para que esse conteúdo informativo chegue a mais pessoas. Então o Zolpidem, ele é uma droga que foi lançada aqui no Brasil na década de 90. É um hipnótico e ele age em um neurotransmissor no nosso cérebro chamado GABA. Só a título de conhecimento, o GABA é o ácido aminobutírico, gama-aminobutírico, que é o mesmo local em que os benzodiazepínicos agem, Rivotril, diazepam, lorazepam, mas ele age de uma forma um pouco diferente, uma tecnologia um pouquinho diferente de ação nesses neurotransmissores. O GABA é o nosso neurotransmissor da calma, então quando essas medicações se conectam neles, é como se acalmasse o nosso cérebro. No caso do Zolpidem, é como se desligasse o nosso cérebro. A insônia inicial é uma das indicações dessa medicação. Quando se descobriu o Zolpidem, quando começou a venda do Zolpidem aqui no Brasil, a gente tinha a impressão de que tinha encontrado ouro, como se tivesse salvo todas as pessoas que não dormem. Mas não é bem isso que a gente tem visto nos últimos tempos, e eu vou explicar por quê. Então é normal que o nosso cérebro ele demore pelo menos 30 minutos para iniciar o sono. O Zolpidem, ele não dá esse tempo de 30 minutos. Ele faz com que a pessoa durma rápido. Então, em casos pontuais, ele é indicado sim. Por exemplo, você está passando por algum problema, uma perda, um luto, um estresse muito grande e pontualmente você não está dormindo naquela fase, naqueles dias da sua vida. A insônia ela pode trazer muitos prejuízos, então a gente pode sim indicar o Zolpidem para uma insônia inicial, porque ele pode ajudar, mas o ideal é usar por pouco tempo, no máximo por 4 semanas. Por quê? Porque ele é uma medicação que tem risco de causar dependência. E o que é dependência do Zolpidem? O paciente ele desenvolve tolerância. Tolerância é precisar cada vez de doses maiores da medicação para que você consiga o efeito desejado. E isso é um grande risco. Principalmente pessoas que tomam por muito tempo e doses cada vez maiores, a gente vê aí um desenvolvimento de dependência do Zolpidem. E qual é o efeito colateral dessa medicação? O mais conhecido é a amnésia anterógrada, que é quando o paciente está sob efeito da medicação, então ele toma, é ideal tomar sempre quando estiver indo deitar para dormir. Quando está sob efeito da medicação, esse paciente pode fazer coisas que ele não se lembra. Compras, pode sair de casa, pode comer, ter episódios de compulsão alimentar, fazer realmente coisas que não se lembra. No outro dia, como se apagasse isso da memória dele. Esse tipo de efeito colateral tem sido cada vez mais comum com o Zolpidem. Mas, como eu disse, a gente não pode demonizar as medicações. Para alguns casos, ele tem sido muito útil e ajudado bastante. As apresentações do Zolpidem: de 5 mg, que é sublingual, o de 10 mg, que é o mais usual, e ele tem uma duração um pouquinho maior que o de 5 mg, então dura em média 4 a 5 horas de ação, e o de 6,25 e o de 12,5, que são de liberação mais prolongada, liberação lenta, então esses daí eles conseguem segurar o sono um pouquinho mais. Só o de 12,5, que é tarja preta, e os outros estão no receituário tarja vermelha, mas isso já está mudando, agora o Zolpidem vai passar para o tarja preta exatamente por conta desse risco de dependência. E muitos pacientes me perguntam: doutora, mas o Zolpidem, ele causa Alzheimer? A gente não tem evidência robusta sobre isso. O que a gente percebe é uma correlação. Quando a gente pega grupos de pessoas com Alzheimer, comparado a grupos de pessoas que não têm Alzheimer, a gente vê que esse grupo com Alzheimer tem mais pessoas usando o Zolpidem. Mas isso é uma correlação, não é causa. Que a gente não sabe, talvez, se essas pessoas, quando elas têm a predisposição para desenvolver o Alzheimer, ainda não desenvolveram, mas estão para desenvolver, a gente não sabe se essas pessoas precisam tomar remédio para dormir. Então isso pode acontecer. A gente precisa estudar mais profundamente. Então não sei se eu fui clara para vocês, mas não é uma relação causal. A gente percebe que as pessoas com Alzheimer tomam mais Zolpidem, mas a gente não sabe quem chegou primeiro, a insônia e a necessidade de tomar o Zolpidem ou o Alzheimer. O que eu quero trazer aqui também de alerta para vocês é: não use sem prescrição médica. A gente vê que a maioria das pessoas que entram na dependência do Zolpidem estão usando sem acompanhamento médico e sem prescrição médica. Isso é muito grave. É um remédio controlado, tá? Que ele precisa de acompanhamento médico. Não dá ganho de peso, a não ser nos casos de amnésia em que a pessoa come sem se lembrar. Não é um efeito colateral também, gente, isso é importante, que acontece com todo mundo, tá? Acontece com algumas pessoas. Agora, para finalizar, se você tem insônia,
pratique a higiene do sono. Tenha horário para dormir, tenha horário para acordar, se alimente bem à noite com alimentos mais leves, use menos tela, faça a higiene do sono antes de precisar da medicação. Outra coisa importante, faça exercício físico. O exercício físico ajuda muito na insônia. Trate a causa base que está gerando a tua insônia, ansiedade, depressão, estresse, qualquer outro transtorno que seja a causa da tua insônia. E a medicação, a gente vai avaliar os riscos e os benefícios. Quais os benefícios dessa pessoa tomar essa medicação e dormir? E quais os riscos? E o que pesa mais, a gente vai optar por esse paciente fazer uso ou não. Agora me conta, qual a tua experiência com o Zolpidem? Você já tomou essa medicação? Um grande beijo e até o próximo vídeo.